Basicamente aqui, o que se estuda na teoria do crime? Se estuda o conceito de crime no aspecto tripartite, a questão ali envolvendo a tipicidade, ilicitude e culpabilidade. Por exemplo, pega a folhinha comigo aí. Primeira questão, se a gente for analisar aqui, a banca do IBAD pergunta aqui nesse concurso para a gente socioeducativo. Ó, segundo o que dispõe o Código Penal brasileiro, a embriaguez voluntária ou culposa pelo álcool ou substância de efeitos análogos, letra A, pode gerar o crime de embriaguez ao volante. Letra B, é causa superveniente de exclusão da tipicidade. É causa superveniente de exclusão da ilicitude. Exclui a imputabilidade penal ou não exclui a imputabilidade penal. Se a pessoa está embriagada, voluntariamente ou culposamente, ela vai lá e mata a vítima. Ela responde ou não responde pelo delito? O Código Penal diz que não exclui a imputabilidade penal. Por isso que a resposta aqui, ó, é letra E de eco. Então dá para perceber que o examinador gosta muito de quê? Trabalhar a letra de lei. Renato, quer dizer que toda embriaguez, então, exclui, ou melhor, não exclui a imputabilidade? Falso. Você vai ter ali uma embriaguez, na verdade duas, né? Embriaguezes que você vai excluir a imputabilidade penal. A do 26 caput, embriaguez patológica, e a embriaguez do 28 primeiro, que é a embriaguez em razão de caso fortuito ou força maior. Vou colocar isso no seu caderno. Vamos por parte. Quando você trabalha com a teoria do crime, adotamos um conceito analítico. Vamos analisar essa ideia. Né? Por exemplo, pessoa pega uma arma de fogo, bom dia, pega uma arma de fogo, efetua um disparo e mata a vítima. É correto afirmar que essa pessoa praticou um crime de homicídio? Sim ou não? Pega uma arma de fogo, ó, pô, dá um tiro na vítima e mata a vítima. E aí, houve um homicídio, sim ou não? Não, não posso afirmar. Eu não posso por quê? Porque eu posso ter atirado em legítima o quê? Defesa. Quem atirou foi um menor de 18 anos. E menor de 18 anos não pratica crime no Brasil. Então tem que ter muito cuidado com esse tema, teoria do crime, e analisar. O que é analisar? Ó, sintetizar é você juntar. E analisar é você separar. Então, quando alguém efetua um disparo e mata alguém, a vítima, eu posso falar que nós temos um fato típico. Temos uma tipicidade. Então, vamos começar aqui, ó. Número 1. Ó, fato típico. Fato típico. Primeiro substrato do crime. Primeiro substrato do crime. Analisar o fato típico. Dentro do fato típico, o que se analisa, pessoal? A conduta. Bom dia. A conduta. E dentro dessa conduta, eu tenho uma conduta humana. Uma conduta humana, de uma pessoa física, natural. E as perguntinhas de prova são clichês. Conduta humana, pessoa física, natural. O que elas gostam de perguntar, as bancas, grosso modo falando? Acerca das pessoas jurídicas. Tudo bem? Será que uma pessoa jurídica pode praticar um delito? É correto afirmar que uma pessoa jurídica pode praticar crime contra a ordem tributária? É correto afirmar que uma pessoa jurídica pode praticar crimes contra a relação de consumo? Né? Gabarito, pessoa jurídica só comete crime o quê? Ambiental. Vamos lá, ó. Ó, sim, pessoa jurídica pode praticar crime. Exemplo, crime ambiental. Crime ambiental.
Artigo 225, parágrafo 3º da CF. Tudo bem? Eu consigo imputar à pessoa jurídica a prática de um delito nesse aspecto, crimes ambientais. Essa conduta humana, ela pode ser comissiva. O que é uma conduta comissiva? É aquela conduta que exige o que do agente? Uma ação. Então a conduta comissiva é aquela conduta que exige uma ação do agente. Temos também condutas que são omissivas. Se a conduta é omissiva, ele vai praticar o crime porque ele acabou se omitindo. Quem me dá um exemplo de um crime que é praticado sem a pessoa agir, ela já responde pelo crime? Hã? Ah, obrigado. Valeu, Cássio. Obrigado. Falava aí. Prevaricação é um bom exemplo. Ó, em homenagem ao meu amigo, ó, 319 do Código Penal. Cai na sua prova. Crimes contra a administração pública. O que é a prevaricação? Você que está em casa, deixar de fazer aquilo que a lei está determinando. Deixar de praticar um ato de ofício. Está lá, 329 do Código Penal. Os livros citam muito exemplo aqui, turma, da omissão de socorro. Então, estou vendo alguém carecendo de um socorro e eu não faço nada. Eu cruzo os meus braços. Já estou praticando crime? Sim. A partir do momento que eu me omito e não presto socorro, esse crime já o quê? Está consumado. Por isso que é comum você encontrar nas provas que não se admite tentativa de crime omissivo próprio. Tá certo. Porque ou eu me omito e o crime se consuma, ou eu vou lá e presto socorro. E não tem crime nenhum. Não dá para tentar praticar crimes omissivos. Então a conduta pode ser comissiva, exige uma ação, ou omissiva. Eu tenho uma omissão. Vale a pena colocar aqui, em forma de observação, turma, o artigo 13. Vê se você acha aí no seu Código Penal. Artigo 13, que fala do agente garantidor. Parágrafo, se eu não me engano. Lê aí o artigo 13, por favor. Bom dia. Tudo bem, cara? O que fala o artigo 13 do Código Penal? Vê se alguém localiza aí. Você vai observar que o artigo 13 do Código Penal vai estabelecer a hipótese daquelas pessoas que serão responsabilizadas por crimes comissivo, comissivo, por omissão, ou também chamados de omissivos impróprios. Omissivos impróprios. Achou aí? Pode ler, por favor, o artigo 13 do CP? Me ajuda aí, artigo 13. Dá uma lidinha, por favor aí. 13. Isso. 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 Embaixo fala o quê no primeiro? Vai no segundo, por favor. É o segundo. Isso, esse aí. Bem. Beleza, olha só. Ó, o dever de agir incumbe a quem? 2 pontos. Letra A, por favor. Isso primeiro, né? Quem é que tem por lei o dever de cuidado, proteção ou vigilância? Policiais, nós aqui, policiais. Os pais, né? Ó, um salva-vida. Beleza? Que vê a pessoa se afogando e não vai lá ajudar a pessoa morre.
Tudo bem aí? A mãe que não amamenta o filho tem dever de cuidado. Aí o filho vai lá, tá lá solto dentro de casa, a criança pula no sofá, cai, quebra a cervical e morre. A mãe responde por homicídio culposo. Mas por que a mãe vai responder por homicídio culposo? Porque ela é um agente garantidor. O agente garantidor não responde pela omissão. Responde como se tivesse agido. Por isso que é um crime comissivo por omissão. Tudo bem aí? A linha B, por favor, fala o quê? Assumir a responsabilidade de evitar aquele resultado. Deixa comigo. Você pode olhar aqui meu filho rapidinho? É rapidinho. Deixa que eu olho. E aí, eu vou olhar o filho? Claro que não, pô. Tá ali, na praia, brincando. Você pode olhar aqui minha bolsa, que eu vou dar um mergulho, vou dar uma corrida? Posso? Deixa aí. A pessoa vai correr. Quando volta, cadê minha bolsa? Ih, não tá ali. Furtaram a bolsa da pessoa. Eu que falei, deixa comigo, respondo pelo furto. Sim, sim. Criança de 9 anos de idade. Ou seja, foi ver lá, né, curiosidade. A curiosidade tornou uma desgraça. Sua arma de fogo. Tem que botar no cofre. Quem tem criança em casa, criança é curiosa. Vai querer mexer na sua arma de fogo. Não tenha dúvida no que eu vos falo. E é normalmente aí que tem os acidentes. Então, assim, a criança foi olhar, parece que estava com a dona da casa, né, que não viu, ela saiu no elevador, coitada, morreu. Quem estava tomando conta, a proprietária, vai responder por homicídio culposo e não por omissão de socorro. Tudo bem aí? É o agente garantidor. Ele pratica crime comissivo por omissão. Dentro dessa linha aqui de raciocínio, pessoal, ainda dentro da conduta, que é o nosso aqui primeiro item dentro do fato típico, estamos analisando a conduta. Dentro da conduta, nós temos, sim, médico também. Se ele tiver, né, ali, numa cirurgia, tendo que fazer uma intervenção cirúrgica e ele opta por não fazer, e em razão dessa omissão dele, a pessoa vem a morrer, ele responde pelo resultado. Porque ele tem, por lei, o dever de fazer a intervenção cirúrgica. Normalmente, quem está nesse contexto aí? Médicos, bombeiros, policiais. Nós, policiais aqui, temos até, às vezes, né, um álibi. Será que o policial sempre tem que agir? Não. Porque ele tem que avaliar a questão da possibilidade, se ele pode agir. Então, pensa, 2 policiais fazendo um patrulhamento a pé, aqui no centro do Rio de Janeiro. Se deparam com um assalto. E a vítima, seu policial, acabei de ser assaltado. Aonde foi? Olha lá, aquele indivíduo lá, na motocicleta. Aí o policial olha para os 2 elementos na motocicleta e eles se deparam atrás com 2 veículos, né, tripulados ali por criminosos com armas de grosso calibre. E os policiais com arma curta. E aí, vamos iniciar uma perseguição igual nos filmes? Claro que não. Porque não tem como agir. Você justifica. Agora, podendo agir, tem que ir lá exercer a função que decorre da lei. Tudo bem aí? Tranquilo? Não pega PJ. Boa. Né? Há tanto a conduta comissiva-omissiva, ou até mesmo comissivo por omissão, você vai trabalhar sempre com a conduta humana, porque exige uma vontade. E a vontade no direito penal, você vai associar a quê? Vontade. A conduta, ela é dolosa, ou ela é o quê? Culposa. A conduta é dolosa ou é culposa, para o finalismo de Hans Weltzel. Hans Weltzel, guarda esse nome, Hans Weltzel. Hans Weltzel.
do finalismo defendeu a ideia de dolo e culpa na tipicidade. Não tem dolo e culpa na culpabilidade. Ou seja, toda conduta é dirigida a um fim. Toda conduta é dirigida a um fim, a um objetivo. Você hoje acordou um pouquinho mais cedo, porque você teve um objetivo. Qual? Estudar. Porque daqui a pouquinho você vai enfrentar um concurso, que pode aí, né, te dar a possibilidade de exercer uma função no nosso Estado. Então, toda conduta é dirigida para um fim. E o nosso Código Penal nos trouxe aí uma noção de dolo no artigo 18. Lá no 18 fala assim: disse o crime doloso. Doloso, quando a gente quis o resultado ou o quê? Assumir o risco de produzi-lo. O que a gente vai extrair aqui, pessoal, quando se trabalha com o artigo 18 primeiro? Que nós temos aí o dolo. Letra A. Dolo direto. O dolo direto está aí, ó, nessa expressão. O agente quis o resultado. Quis. Se ele quis, qual é a teoria, se a banca me perguntar? Qual é a teoria? Eu tenho a teoria da vontade. Você não pode falar que o dolo é intenção, como todo mundo aí fala. O que é dolo? É a intenção. Zero. Não. Dolo é a vontade livre e consciente de produzir um resultado. Então, dolo é vontade. Ah, mas eu já cansei de ver, Barroso, em jornal, já cansei, inclusive, de ver professor falando que dolo é intenção. E eu entendo perfeitamente. Beleza, para entender, ok. Né? Mas para aprender e enfrentar uma prova, eu vou falar que o dolo é vontade livre e consciente de produzir um resultado. Tudo bem aí? Tranquilo? Vontade. Eu quis efetuar o disparo. Pou! Eu quis esganar a vítima. Eu quis estrangular a vítima. Tem um dolo de asfixiar a vítima. Beleza? Só que às vezes eu não tenho um dolo direto. Mas eu também não me importo muito com o resultado. Ah, se matar, matou. Não estou nem aí. Esse se matar, matou, está na segunda parte do 18, segunda parte do Código Penal. Quando ele fala disso, o crime doloso, quando a gente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Quando ele assume o risco de produzi-lo, você tem o que a doutrina chama de dolo eventual. E o dolo eventual você vai materializar pelo risco. Teoria do assentimento. Teoria do assentimento. Ele aceita o resultado. E pouco se importa se vai evitar ou não aquele resultado. Tudo bem? Pego uma arma de fogo e aponto para a casa do meu vizinho, estou no meu quintal, e começo a testar a minha arma de fogo. Pou! Aí vem alguém, cara, pode atingir alguém. Não, não vai atingir ninguém, fica tranquilo, eu sou um bom atirador. Pou! Segundo disparo. Cara, pode atingir alguém. Se atingir, atingiu, não estou nem aí. Dana-se se atingir alguém. Quando eu falo dana-se se atingir alguém, eu não quero atingir. Mas se atingir alguém, eu estou pouco me importando. Eu meio que aceito aquele resultado. Teoria do assentimento. Tudo bem aí, turma? A conduta pode ser dolosa e pode ser culposa. 18 segundos. 18 segundos. Lá na culposa ou no culposo, o que nós temos? Nós temos aqui
uma conduta em razão de uma imprudência, negligência e o quê? Imperícia. Imprudência, negligência ou imperícia. Como é que eu faço para diferenciar, Renato? Imprudência, eu vou além. Eu tenho limite e eu acabo me excedendo. Ó, eu não queria praticar essa conduta, mas eu não tive, faltou o dever de cuidado, o dever objetivo de cuidado. E aí, ó, a imprudência, a pessoa vai além daquilo que se espera dela. Na negligência, a pessoa fica aquém daquilo que se espera dela. E na imperícia, a pessoa faz aquilo que não sabe. É a tal da falta de aptidão técnica. Falta de aptidão técnica. Barroso, e qual é a teoria adotada para os crimes culposos, hein? A doutrina vai dizer para a gente que a teoria adotada aqui é a teoria da excepcionalidade. Por que teoria da excepcionalidade ou teoria da exceção? Por quê? Porque, turma, qual é a regra no direito penal? Qual é a regra? A regra é uma só. Todo crime é doloso. Todo crime é doloso. Salvo quando a lei disser que é o quê? Culposo. De novo, ó, você que está em casa, guarde isso. Todo crime é doloso. Todo crime é doloso. Salvo quando a lei disser que é culposo. Ponto. Como é que você sabe isso? Vamos ler comigo o artigo aí do Código. Me ajuda aí com o Código Penal. Quem está com o Código. Lê aí o artigo 18, parágrafo único. Vê se tem aí. Beleza. Se não, quando o pratica dolosamente. Ou seja, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando o pratica dolosamente. Ou seja, meu amiguinho, só vai ter crime doloso. Quando é que vai ser culposo, então? Quando a lei me disser. Então, estou em casa estudando para essa prova. Estudando. Vou estudar crimes contra o patrimônio. Patrimônio. Aí comecei pelo furto. Artigo 155. Li todos os furtos. Simples, com aumento de pena, diminuição de pena, qualificado, tudo. E em nenhum momento se fala em furto culposo. Qual é a conclusão a que se chega? Todo furto é doloso. Está acompanhando isso? Barroso, estou estudando roubo, 157. Li os 3 parágrafos, todos. Nenhum momento a lei fala de quê? De roubo culposo. É porque não existe o quê? Roubo culposo. Mas estranho, Renato. Lendo o artigo 121 do Código Penal, lá está escrito homicídio. São 7 parágrafos. E lá no 3º fala do homicídio culposo. Ué, se fala é porque tem o quê? Homicídio culposo. Estão chegando isso? Pô, Renato, estou lendo em casa crimes contra a dignidade sexual. Comecei pelo estupro. Estupro simples, qualificado, de vulnerável, e não fala nada de culpa ali. É porque todo estupro é doloso. Não existe estupro culposo. O máximo que você pode tentar num estupro é trabalhar com o quê? Erro de tipo. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Deu para enxergar isso aí? Sim ou não, pessoal? Não deixe esse ponto escapar. Não deixe. Tem que ler o código, Barroso? Tem que ler o código. Não adianta. Barroso, eu não tenho um código ainda. Está dando sorte para o azar.
Tá? Dando sorte pro azar. Como assim, Barroso? Na polícia a gente usa muito esse jargão. Cara, não dê sorte pro azar. Porra, vai andar de moto? Não anda de moto com arma na cintura. Por mais que você seja um exímio atirador, não dê sorte pro azar. Vai sair? É importante? É, tem que sair. Vai, mas vai atento. Não, vou só rapidinho ali. Se puder, fique em casa. Porque a maioria dos policiais, infelizmente, a estatística está aí, morre não trabalhando, morre na folga. Então, não dê sorte para o azar. Então, isso cai em prova? Cai. Todo crime é doloso, salvo quando a lei disser que é culposo. Para ser culposo, tem que estar escrito. Cai muito em prova. Qual crime contra a administração pública? Qual crime contra a administração pública? Porque o único crime que admite a modalidade culposa é o crime de peculato, pô. É o único crime. Não tem concussão culposa, não tem corrupção passiva culposa, não tem prevaricação culposa. Agora, o peculato tem. Por quê? Está escrito lá. Enxergamos aí? Beleza? Então, ó, a conduta é o primeiro elemento do fato típico. Humana, tá? Ou aqui, praticadas por pessoa física natural. Pessoa jurídica pode ser sujeito ativo de crime. Demos o exemplo do crime ambiental. A conduta pode ser comissiva quando exige uma ação do agente, omissiva quando exige dele apenas uma omissão, e posso ter casos em que o agente responde como se tivesse agido, embora apenas se omitido. Ou seja, caso do agente garantidor, que responde pelo resultado. Conduta pode ser dolosa e pode ser culposa. A regra, o crime é doloso, salvo quando a lei disser que é culposo. Tudo bem? Beleza? Outro substrato do fato típico. Outro substrato do fato típico. Toda conduta gera um resultado. Toda conduta gera um resultado. Se toda conduta gera um resultado, o que é o resultado? O resultado é alteração provocada pela conduta do agente. E o resultado, ele pode ser normativo, também chamado de resultado jurídico, e o resultado pode ser natural, também chamado de resultado naturalístico. Então, o resultado é essa alteração provocada no mundo jurídico pelo agente. Então ele vai lá e, pô, mata a vítima. Qual é o resultado? Porra, a vítima morreu. Isso é uma alteração no mundo jurídico. Resultado natural ou naturalístico. Resultado normativo ou jurídico é a ofensa ao ordenamento jurídico. Então, resultado natural ou naturalístico é a alteração provocada pelo fato praticado. E o resultado jurídico ou normativo é tão somente violar a norma. Violar a norma. O que as bancas fazem? Papa Mike, o que as bancas fazem? Todo crime tem resultado. O que eu respondo, certo ou errado? Todo crime tem um resultado. E aí? Ora, se todo crime tem um resultado, ela está me dizendo qual tipo de resultado? Não, está falando de resultado.
Ó, todo delito tem um resultado. Isso está certo. Por que, Barroso? Resultado é gênero. Guardem isso, é gênero. Beleza? Que pega duas espécies. Um resultado jurídico e um resultado naturalístico. Tudo bem? Porte ilegal de arma de fogo. Porte ilegal de arma de fogo. Tem resultado? Sim ou não? Tem resultado jurídico? Tem, porque a lei diz que se eu portar arma de fogo ilegalmente, vou responder criminalmente. Então eu estou ofendendo o artigo 14 da lei de armas, se o calibre for permitido. Agora, tem resultado natural ou naturalístico? Para responder pelo porte ilegal de arma de fogo, tem que matar alguém? Tem que dar tiro para o alto? Ou basta, né, portar a arma? Basta o quê? Portar a arma. Então, o crime de porte ilegal de arma de fogo, ele tem um resultado jurídico ou normativo. Porque eu estou em desconformidade com a norma. Mas ele não tem um resultado natural ou naturalístico. Porque não há uma alteração provocada pela conduta do agente. Então, o que eu tenho que colocar aqui no meu apontamento, Barroso? Você vai colocar assim, ó, todo crime tem resultado jurídico. Vou repetir, ó, todo crime tem resultado jurídico. Vírgula. Contudo, nem todo crime tem resultado naturalístico. Nem todo crime tem resultado naturalístico. Tudo bem? Ah, me dá um exemplo aí. Você pode colocar esse exemplo no seu apontamento. Exemplo, ó, porte ilegal de arma de fogo. Violação de domicílio. O que é crime de violação de domicílio, pessoal? Entrar ou permanecer em casa alheia ou suas dependências sem o consentimento do morador, pô. Eu não preciso entrar na casa da pessoa e quebrar as coisas para ser crime. Basta o quê? Basta entrar. Por isso que são chamados de crimes. Ó, crime. Isso. De mera conduta. Mera conduta. Por que mera conduta? É um crime que se satisfaz com a conduta do agente. Barroso, ele tem resultado? Tem, jurídico. Porque o artigo 150 do Código Penal fala da violação de domicílio. Então a lei está prevendo essa conduta como proibida. O porte ilegal de arma de fogo é um crime de mera conduta. Porque basta ter a conduta qual? Portar ilegalmente uma arma de fogo sem ali preencher os requisitos. Beleza? Tranquilo aí? Beleza, pessoal? Tudo bem? E vamos avaliar aqui, ó. Entre a conduta e o resultado, tem que ter o quê? O nexo causal. Tem que ter o nexo causal. O que é o nexo causal? Ora, é a relação entre a conduta e o resultado. Aqui, turma, chamo a sua atenção para o artigo 13, parágrafo 1º do Código Penal. Quando você pega para estudar
a minha apostila, né? Livros que estão aí, né, no mercado, eu sempre falo que o livro é insubstituível. A apostila, ela vem mais assim para dar um start, no sentido de resumir os principais tópicos. E eu sugiro, Barroso, você tem apostila? Tem. Vou comprar no seu site. Cara, vai fazer a Polícia Militar do Rio de Janeiro? Não compra. Minha apostila é muito extensa. Minha apostila é para um concurso daqui a 2 anos. Jogo limpo, já fiz concurso público. O pessoal, Barroso, manda o link aí. Eu falei, cara, é para qual concurso você quer? Para PRF. Vai lá no site e compra. PRF dá para tu ler a apostila com dignidade. Vai fazer a Polícia Militar? Não compra. Por que eu não posso comprar tua apostila? Você é louco, é inimputável? Não, cara, eu quero te ajudar. Você tem que fazer o quê? Para a Polícia Militar? Ler o código e fazer questões já caídas. É isso. Não tem muito o que inventar. Ler o código, pegar os artigos. Toda hora eu vou estar citando artigo. Toda hora. E você vai observar nas questões aí. A primeira que a gente fez, a primeira. Gabarito letra E. Artigo 28 do CP. Letra de lei. A banca não vai inventar. Mas eu quero fazer, Barroso, a Polícia Penal do Rio de Janeiro. Vai ler a apostila ou vai ler um livro. Eu sempre, primeira dica, livro, irmão. Rogério Greco, Rogério Sanches Cunha, Penal, são esses caras. Que as minhas apostilas, eu pego esses livros resumindo, indicando a fonte, questões aí para ajudar. Então, quando você pega para ler a doutrina, eles vão trabalhar com as concausas, ora absolutamente, ora relativamente independente. Aqui nessa aula, eu só quero que você guarde uma concausa, que é a concausa do 13º, chamada aí pelo próprio, concausa. Relativamente, relativamente. Dá uma lidinha aí. Me ajuda aí. 13º do Código Penal. Essa concausa relativamente que o Código traz aí pra gente é aquela concausa superveniente. Que, por si só, produzir o resultado. Lê aí, vê se é o 13º que fala, por gentileza. Obrigado. Então você tem aí as concausas. Concausas podem ser absolutamente, onde o cara sempre vai responder por tentativa, e elas podem ser relativamente, pré-existentes, concomitantes e supervenientes. O Código Penal previu as concausas supervenientes. O que é algo superveniente? É que vem após. Né? E o agente vai responder por aquilo que ele praticou. É isso que o artigo está me dizendo. Qual é o exemplo que o livro dá que a gente consegue ilustrar com isso? É o clássico Tício, que efetua um disparo de arma de fogo contra o Mévio com dolo de matar. Pou! Dá um tiro no Mévio. Vai embora. Mévio é socorrido por uma ambulância. E entre a ambulância ali local e o hospital, a ambulância pega fogo, bate em um ou outro carro e morre todo mundo. Causa a morte de Mévio, trauma intracraniano em razão do acidente. Por qual crime vai responder o Tício que deu um disparo com dolo de matar? Por homicídio tentado ou homicídio consumado? Gabarito. A vítima morreu? Morreu. Todo mundo vai marcar o que na prova? Que é por homicídio consumado. Só que não é isso. Ali está me dizendo o quê? Que as concausas, relativamente, supervenientes, né? Que por si só produziu o resultado,
o agente que praticou o fato anterior responde apenas por sua conduta anterior. Ou seja, ele morreu de quê? Ele morreu do fogo, porque a ambulância foi carbonizada. Eu até tentei matar, mas eu não consegui. A causa-morte não foi o PAF, o projetil de arma de fogo, foi o incêndio. Então, eu vou responder por qual crime? Tentativa de homicídio. Então, aqui responde por crime tentado. Barroso, mas se ele não tivesse atirado na vítima, a vítima não estaria na ambulância, concorda? Sim. Então tem que responsabilizar o Tício, porque ele efetuou um disparo contra a vítima. Mas se você fizer esse raciocínio, você vai querer penalizar a pessoa que fez a arma de fogo também. É o que a doutrina chama a atenção nossa, que a gente vai chegar ao infinito. É o regresso ao infinito, querendo até penalizar Adão e Eva por conta disso. Então, para não penalizar Adão e Eva, o que eu tenho que fazer? Ver qual é o dolo do agente. Qual é o dolo dele? Matar a vítima. Conseguiu matar? Não, ele não conseguiu matar, porque o fogo por si só mata. Então ele vai responder o quê? Por tentativa de homicídio. Mas é muito estranho? Claro que é estranho. Mas se me perguntar, eu vou marcar esse gabarito. Depois eu faço pesquisa, faço aí, desabafos para as redes sociais. Eu não concordo com a teoria das concausas. Beleza, mas aqui o foco é o concurso. E se perguntar, 13, primeiro do CP, vai trabalhar com a tentativa. Tudo bem aí? Sim ou não? Ele entra no superveniente. Ou seja, eu só vou responder por tentativa porque eu só não consumei por circunstâncias alheias à minha vontade. Por isso que você trabalha com a tentativa. E a tentativa está lá no artigo 14, me ajuda aí, inciso 2º do Código Penal. 14, acho que é o 14º, né? Disse o crime tentado quando a gente não consegue aí por circunstâncias alheias à sua vontade. Tudo bem aí? São os elementos do fato típico. E é bom colocar aí. A que mais cai em prova. Vou colocar aqui, ó. A que mais cai em prova. Ó, causa excludente de tipicidade. De tipicidade. Material. Algumas causas excluem a tipicidade. Por exemplo, princípio da adequação social. Por exemplo, o que mais cai para excluir a tipicidade material? A gente falou isso aqui na nossa aula passada. É o princípio da insignificância. Princípio da se a banca te pedir, indique a assertiva abaixo, que trata ali de uma causa excludente de tipicidade. Excludente de tipicidade. Gabarito. Princípio da insignificância ou bagatela. Insignificância ou bagatela. Aí vou pular uma linha, vou para o segundo elemento do crime. Posso apagar aqui, turma? Aqui pode? Ah, quer fazer a foto, beleza. Segundo elemento do crime, coloca aí, ilicitude. Segundo elemento do crime, ilicitude. Foi? Aqui? Pode?
Vamos colocar aí, segundo elemento, número 2. Ilicitude ou antijurídico. O fato ilícito ou ilicitude ou fato antijurídico. Antijuridicidade. Antijurídico. Então tem uma ilicitude ou um fato ilícito ou uma antijuridicidade. Ele é antijurídico. Então Barroso, ele matou a vítima. Matou a vítima. Já tem um crime no Brasil? Falei aqui. Não. Eu tenho que verificar se essa conduta dele é o quê? Ilícita. O que é algo ilícito? Ó, é o fato contrário à norma. Contrário à lei. Fato típico é aquela subsunção do fato à norma. Subsunção do fato à norma. Aquele modelo de comportamento previsto na norma penal. E o fato ilícito? Vou verificar se aquela conduta que está de acordo com a norma penal é ilícita, é contrária à lei. E o nosso Código Penal traz causas excludentes. Causas excludentes de ilicitude. Quais são as causas, senhores? Quais são as hipóteses em que eu vou ter uma tipicidade, mas não vou ter ilicitude? São 4 hipóteses na lei. E a vantagem aqui é que o próprio artigo 23 dá o rol para a gente. O próprio artigo 23 do Código Penal me dá a resposta. Por exemplo, ele vai citar para a gente a tal da legítima defesa. O que é uma legítima defesa? O Código me dá o conceito. Artigo 25 do Código Penal. Lá no artigo 25, aqui pode apagar? Não? Lá no artigo 25 do Código Penal, o que nós temos? Um conceito de quê? Legítima defesa. Por exemplo, fala o que aí? Está em legítima defesa? Quem? Olha os elementos da legítima defesa, ó. Quem? Repelir. Ó, repelir. O quê? Uma injusta. Turma, a lei trabalha com injusta agressão. Essa injusta agressão, turma, pode ser atual ou iminente. Então, ó, não é uma justa agressão, e sim uma injusta. Ele injustamente quer me agredir. Ele injustamente quer tirar a minha vida, ou tirar a vida de alguém. Porque o próprio artigo previu aí que pode ser tanto para direito próprio ou de outra pessoa. Eu posso repelir uma agressão injusta contra mim ou contra terceiros. Só que eu tenho que fazer o quê? Usar moderadamente dos meios necessários. Quem repelir uma injusta agressão, atual ou iminente, a direito próprio ou de outrem, usando moderadamente dos meios necessários, está numa legítima defesa, não vai ter crime.
Ah, mas espera aí, ele matou a vítima, pô. A vítima está morta. Como assim não tem crime no Brasil? Não tem, pô. Porque está provado que ele agiu em legítima defesa. Tudo bem aí? Tranquilo? Não posso confundir legítima defesa com o quê? Estado de necessidade. Estado de necessidade. Salvo o melhor juízo, artigo 24 do Código Penal. Estado de necessidade. O que vai fazer assim toda a diferença numa prova objetiva entre o estado de necessidade e uma legítima defesa? Na legítima defesa é muito visível. O cara vem para cima de você com uma arma de fogo. Você está com a tua arma de fogo, tu vai fazer o quê? Tem que esperar ele atirar? Pô, atira aí primeiro, depois eu vou repelir essa injusta agressão aí. Ora, a lei previu o quê? Atual ou quem está com uma arma de fogo apontando para você, quer o quê? Brincar com você? De polícia e ladrão? Claro que não. Ele quer que você faça a viagem primeiro do que ele. Então, a lei deu o que para a gente? Deu esse instituto que cá para nós. Nas entrelinhas aqui, qual é a leitura que a gente tem que fazer? Qual é a leitura? Ora, o Estado, turma, é uma criação nossa. Nós aqui, ó, sociedades, criamos o Estado. E o Estado está me dizendo o que aqui? Olha só, meu amiguinho, você que me criou. Só que eu não tenho como estar com você 24 horas, pô. Eu não tenho como colocar um cordão de policiais na sua volta para ninguém mexer com você. Então, eu, Estado, vou te autorizar. Se alguém, de forma injusta, agredi-lo ou tiver na iminência de agredi-lo, você pode usar moderadamente. Ah, ele veio, me empurrou e deu um tiro no peito dele. Isso não é o quê? Legítima defesa. Porque vai faltar o tal do advérbio, ó, moderadamente. Aí eu estou tendo o quê? Bota excesso nisso. Tudo bem? Barroso, olha só. Mas o cara é enorme. O cara é enorme. Tem relatos, né, aí, de policiais em que o cara é tão grande que a algema não fechava o punho do cara, pô. Acontece isso, turma. Eu já ouvi essa história em delegacia, de colegas meus. Barroso, o cara era enorme. E aí, para colocar algema, não encaixava algemas, tão forte o cara é. Você, mano, deita, e o cara não quer deitar. E vem para cima de você. Vai fazer o quê? Vou correr? Se ou não? Seria o fim, né, aí da polícia. Se você é policial, está dando uma ordem para a pessoa, não pode se exceder. A gente tem vários relatos aí de excessos pela mídia. O mais recente foi lá, se eu não me engano, em Sergipe, em que a Polícia Rodoviária Federal, né, parece que 3 agentes jogaram gás com um cara algemado na viatura, não foi isso? Se eu não estiver enganado, o nome dele é Genivaldo de Jesus. E o cara morreu asfixiado. Quem que lembra dessa reportagem aí, que deu no jornal? Eu acho que foi no ano passado isso. Beleza aí? E aí o que aconteceu ali? Os agentes estão respondendo. Dá para alegar naquele contexto ali, por exemplo, uma legítima defesa? Ora, difícil sustentar. Porque eu tenho uma pessoa que está o quê? Algemada, imobilizada. Se está imobilizada, qual é o risco que ela está oferecendo? Qual é o tipo de agressão injusta que está acontecendo? Naquele contexto, de acordo com as imagens, não dá para constatar muito ali uma agressão injusta. A gente não pode condenar, apontar para ninguém. Porque nós, policiais aqui, sabemos na pele o que é combater a criminalidade. O que é estar na rua trabalhando. Na ponta, em contato com a sociedade. É muito, assim, tenso.
E aí os policiais vão ter que explicar por que fizeram aquilo. Longe de a gente aqui apontar A, apontar B, apontar culpados. Torcer para que dê tudo certo. Tudo bem aí? Como é que eu faço então para diferenciar, Barroso, a legítima defesa do estado de necessidade? Ora, aqui tem que ter agressão injusta. E aqui? Aqui eu tenho que ter o tal do perigo atual. Cuidado na prova, não tem perigo iminente. No estado de necessidade, lê aí o artigo, vê se é o 24 que fala. No estado de necessidade, eu tenho um perigo atual. Lê aí, ó. Obrigado. Então o artigo ele fala assim, ó, pra gente, o colega leu pra gente, né? Pode ser um direito próprio, ou o quê? Um direito alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era o quê? Razoável exigir. E outra, eu não provoquei esse perigo, hein? Não provoquei. Não tem agressão nenhuma, mas tem um perigo. Exemplo clássico. Você está num cinema e começa a cheiro de fumaça a pegar fogo. O que se faz? Da carteirada, né? Fala, ó, futuro policial, tá tudo resolvido. Brincadeira, né? Pessoal, começa a pegar fogo. E aí, ó? Será? Pensa, um cinema lotado. Uma sala de aula lotada. As pessoas vão sair, fila indiana, um atrás... Não, pô. Pode uma passar por cima da outra, pisar o crânio de uma pessoa, esmagar o braço de uma pessoa, praticar lesões corporais, até mesmo homicídio. Vou ser responsabilizado? Não, eu não provoquei o incêndio. Estava no ambiente, num cinema, começou a pegar fogo, eu vou cuidar de mim. Depois eu cuido dos outros. Ou seja, estado de necessidade. Não... quem assistir ao documentário vai perceber que relatos de sobreviventes, na hora de sair, passaram por cima dos outros. Que você está preocupado em se salvar. Agora, cuidado com o próprio artigo 24 do Código Penal. Policial pode alegar estado de necessidade? Bombeiro pode alegar estado de necessidade? Em regra, não. Porque a lei diz o quê? Não pode alegar o estado de necessidade. Quem tem o dever legal de enfrentar o perigo. Tudo bem? Tranquilo? Letra C. Letra C. Estrito cumprimento do dever legal. Estrito cumprimento do dever legal. O que nós temos aqui? Uma terceira excludente de ilicitude ou de antijuridicidade. Aqui, turma, ele está basicamente no exercício da função. Exercício da função. Estrito
cumprimento de um dever legal. Estrito cumprimento de um dever legal. O que as bancas gostam de perguntar para a carreira dos policiais? Isso é muito comum. Operação da Polícia Militar, uma troca de tiros entre criminosos e a polícia, e basicamente ali 2 criminosos são alvejados e morrem no local. Pergunta: as mortes, né, praticadas naquele contexto fato, aqueles homicídios, né, praticados, são frutos do estrito cumprimento do dever legal. O que eu marco? Certo ou errado? Errado. Por que está errado? Porque nós não fazemos concurso para matar as pessoas. A gente não faz concurso para matar A, matar B, matar ninguém. Toda vez que a polícia matar uma pessoa, trabalhando, ela está o quê? Em legítima defesa. Tem que guardar isso para a sua prova. Tem que guardar isso para a sua prova. A única pessoa que mata em estrito cumprimento do dever legal é o carrasco. É o carrasco. Países em que há pena de morte, o que a pessoa faz? Faz concurso para carrasco. Saiu a sentença, qual é a pena? Ah, cadeia. O carcereiro, carceragem. Vou tomar conta do preso. Sentença, pena de morte. Vai ter um funcionário público que vai lá e executa aquele apenado. Aquele funcionário público que está matando, porque há uma sentença condenando a vítima à morte, ele está matando no estrito cumprimento de um dever legal. Beleza? Ah, mas se a banca colocar a polícia do Rio de Janeiro, qualquer outro estado, qual vai ser o gabarito? Legítima defesa, que pode ser do próprio policial e pode ser o quê? Ou da sociedade, ou de terceiros, ou da sua equipe. Tudo bem? Dá um exemplo aqui então, Barroso, para eu colocar no meu caderno. Ora, oficial de justiça, que cumpre mandado de prisão. É um bom exemplo. Oficial de justiça. Policial que algema a pessoa para conduzir uma delegacia. E aí, uso de algemas. A polícia pode usar algemas? Sim ou não? Pode. Em todo e qualquer caso? Não, pô. A gente sabe que hoje o uso de algemas tem alguns parâmetros, sumulados inclusive pelo Supremo, pela súmula vinculante 11. Pô, mas ele está me algemando aqui, maior constrangimento. Cara, tem crime? Não, pô. Justifiquei por escrito que houve uma resistência, não há que se falar em crime de constrangimento ilegal, por exemplo, ou de um suposto abuso de autoridade. Porque eu vou justificar pelo estrito cumprimento do dever legal. Ok? Se o cara estiver ali fora das hipóteses, quais são as hipóteses, turma? Periculosidade, resistência e fuga. Aí eu vou justificar por escrito. Você percebeu que não tem resistência, não tem fuga e não tem ali a periculosidade, vai algemar? Não vai algemar. Ah, mas se eu algemar a si mesmo, Barroso, faz o quê? Não tem jeito, vai responder o policial. Tudo bem? Quem é que fez o concurso da PSERG para investigador inspetor ano passado? Lembra da questão que a polícia, que a FGV cobrou aqui no Rio, de uma blitz realizada pela Polícia Militar, em que 2 policiais militares abordaram um veículo com 4 elementos e nessa abordagem encontraram arma de fogo e drogas. Lembra ou não lembra quem fez a prova? Qual foi o contexto, Barroso? Blitz. 2 policiais militares. A questão narrava que os tripulantes daquele veículo não ofereceram resistência e não se opuseram à ordem dos policiais. E os policiais meteram algema
e levaram para a delegacia. Aí a banca afirmou assim, ó, o uso de algemas neste caso é 2 pontos. E deu 5 assertivo. Muita gente boa, que inclusive está fazendo a Cadepol agora. Eu dou aula na Cadepol aqui no Rio de Janeiro, na Cadepol dou instrução para os alunos lá, os colegas de SCO, que estão lá fazendo academia, começou ontem. E erraram essa questão. Alunos afiados. Por quê? Porque frisaram na súmula vinculante 11. E a banca sabe que a gente estuda, amigo. E a banca botou, os tripulantes não, né, se opuseram à ordem de parar e não resistiram. Ó, perdemos, hein? E qual foi o gabarito? Que o uso de algemas pelos policiais foi lícito, foi correto, foi legal. Ou seja, cara, mas ninguém enxergou isso. Porque o texto é enorme. Lá no início, a banca botou 2 policiais e falou uma história enorme. O que o candidato faz? E a algema, súmula vinculante. PRF, periculosidade, resistência e fuga. Teve nada disso. Uma das assertivas, o uso de algemas foi ilegal, tendo em vista que não foi justificado por escrito. Muita gente embarcou nessa. Mas qual foi o gabarito? O uso de algemas foi correto, tendo em vista a segurança da sociedade e dos próprios agentes. Aí depois que eu erro, que eu enxergo a questão. Falo, realmente, como que 2 agentes vão conduzir 4 elementos presos com armas e drogas para a delegacia sem fazer uso da algema? Não tem como. Tudo bem aí? Por mais que eles não venham o quê? A oferecer resistência. Nenhum vai oferecer resistência aqui, pô. Ó, policial, vou na moral, hein? Não precisa algemar não, tá? Pode colocar atrás da viatura aqui, vou tranquilo, não vou meter a mão na sua pistola, nem no seu fuzil, não vou explodir sua cabeça, não vou sair daqui correndo. Pode confiar em mim. É uma brincadeira de muito mau gosto isso. Então, assim, tem que ficar muito atento na sua prova, eu acho que vem. Nem que for, meu amigo, em direitos humanos. Vocês estão tendo aqui direitos humanos já? Estão tendo direitos humanos? Direitos humanos, vocês vão estudar o artigo 5º, a DUD, que é a Declaração Universal, dessa aula ontem, a DUD, que é a Resolução 217 da ONU. Vão estudar o Pacto, vão estudar a Lei 9455, vão estudar o TPI, Lei dos Imigrantes e das Armas Não Letais. Tá? São 10, cara, são 10 perguntinhas de direitos humanos. Cara, ali tem que pontuar mais 8, 9. Porque a banca do IBAD vem cobrando rasteirinho, cara, o básico. Questão da SEAP agora que o IBAD fez. Qual é a finalidade da DUND? Pregar os ideais de igualdade, liberdade e fraternidade. Então faz questões já caídas, a prova já está aí. Mas é muita coisa para estudar, meu amiguinho, para todo mundo. Você tem que ser o quê? Ser diferente. Em que sentido? Pegar as provas já caídas, eu faria isso no seu lugar. Um edital muito grande, eu faria um estudo reverso. Pegava ali, botava a tabelinha. Caiu aqui, exemplo, uso de algemas. Vou para o edital. O que cai de algemas aqui? Dá uma lidinha. Mas partia das questões para a teoria. Talvez eu conseguiria, né, angariar mais informações e fixar conteúdo. Porque é muita teoria para a gente poder estudar. Ajuda, o pessoal tem dado ali um feedback positivo, porque havia muitos alunos perdidos. Em que sentido? O que eu vou estudar? Quando você pega aquele guia ali, vai batendo. Alguns assuntos vai pular, por exemplo, você vai pulando, só de você marcar ali, ajuda muito mesmo. Valeu aí. Vamos fechar aqui com o ponto D, com a D, que envolve o tal do exercício regular do direito. Exercício regular do direito. Como assim, Barroso? Eu vou praticar
aqui uma atividade e não vou responder por crime. Me dá um exemplo aí, Barroso. Exemplo. Práticas desportivas. Práticas desportivas. Ora, dentro das regras, não tem nenhum tipo de infração penal para poder se investigar. Exemplo, MMA, pô. Então, pensa, o UFC, aqui na capital, e há uma luta em que um oponente lá sai machucado. Tomou-lhe um soco, quebrou o nariz do cara. Aí ele procura a delegacia da circunscrição para fazer ocorrência policial. E aí? Tem aí crime para registrar? Ué, Barroso, mas olha só, teve tipicidade, né? Teve uma conduta, gerou um resultado, entre a conduta e o resultado tem um vínculo, nexo causal, tem tipicidade. Formal e material. Tem tipicidade. Mas quando eu for analisar a ilicitude, vou verificar que essa lesão não tem nada a ver com legítima defesa, que essa lesão não tem nada a ver com estado de necessidade, que não foi praticada por servidores públicos, tem ninguém no exercício da função, mas que foi feito dentro do exercício regular de um direito, que é uma prática desportiva. Eu posso até fazer ocorrência desse indivíduo para mandar ele para o ML, para o perito descrever as lesões lá no seu rosto. Mas eu não vou trabalhar com um fato ilícito. Por quê? Porque foi dentro das regras do jogo. Isso acontece muito com o esporte ali, futebol. O cara dá uma entrada mais forte no seu oponente. Pô, ele saiu de maca, foi direto para o hospital. Tem crime? Não, pô. Porque é um esporte de contato. Ah, mas Barroso, teve um caso aí em que o cara saiu algemado por causa de racismo, por conta de racismo, por exemplo. É diferente? Por quê? Tem nada a ver com as regras do jogo. Dá. Hoje, o xingamento... Não. Criminalmente, tem nada. Porque ele já está ciente das regras do jogo. MMA tem umas regras. O esporte aqui teve uma luta antiga já, mais de 5 anos. Em que o John Jones deu um estrangulamento no Lyoto Machida que ele apagou. Vários brasileiros com lesões, sequelas. Agora, não posso extrapolar. Por exemplo, teve um jogo aqui no Brasil, se vocês vão lembrar, Copa do Mundo aqui em 2014, tirando o vexame do 7-1, mas teve um caso que chamou a nossa atenção, né, de um penalista, que foi a mordida que o Luizito Soares deu no italiano. Quem lembra disso? Num jogo, né, aqui no Brasil, Uruguai e Itália, ele deu mordida no cara. Ali vai responder criminalmente. Por quê? Porque não tem nada a ver morder o oponente com jogar bola. De quê? Dentro das regras, por exemplo, você dá lá um estrangulamento. Estrangulamento é onde, turma? Cervical. Cervical passam vasos importantíssimos. Importantíssimos. Né? Dentro dos quais o nervo vago. O cara não bate. Não vou bater. E acaba apagando. Aí entra o médico, rapidinho para tentar reanimar, o cara volta. O cara não voltou, foi direto, morreu. E aí, responde? Não, pô. Eu estou no exercício regular do direito. Quer ver onde isso é muito comum? Quando você trabalha com ofendículas. 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 O que são as ofendículas, Barroso? Ofendículas são esses aparatos que guarnecem a propriedade. Exemplo, cerca elétrica, cacos de vidro, cachorro, tá? Tem lá um cachorro de grande porte. Eu tenho que avisar que tem cachorro, sim ou não? Tem que avisar. Ah, mas qual é a graça, Barroso? Muita, pô. Quando uma criança for pular ali para pegar uma pipa, ela sabe que ali tem cachorro.
Ah, mas ela pulou a si mesma e teve lesões. Paciência. Eu não vou responder. Porque eu avisei aqui, ó, tem cachorro. Tem uma cerca elétrica. Tem um aviso lá, ó, cerca elétrica. Eu só não posso me exceder. Dentro das regras, normalmente, daquele município, eu posso colocar as ofendículas. Ofendículas. No exercício regular do direito. Tudo bem? Aí, pessoal, estou acompanhando aí? Beleza? Assina. Quando você vai lutar, você assina ciente das regras. Você pode ter uma lesão grave. Você pode, lembra da luta do Anderson Silva, que ele foi dar um chute no joelho lá do Weiss, ele quebrou, né, a tíbia, né? O cara ficou quase mais de um ano sem lutar. Ele assina ciente das regrinhas do jogo, que é um esporte de contato. Muitas pessoas eram contra o MMA. Só que hoje o MMA é um dos esportes que chama mais atenção aí hoje. Talvez pela questão ali do contato mesmo. A gente acaba vibrando com a desgraça alheia, isso dá uma sensação estranha. Mas, inclusive nas casas de apostas, né? Fala aí, cara. Pode. Tem divergência. O colega perguntou, você que está em casa, se o ofendículo pode entrar na legítima defesa. Há divergência entre autores que colocam na legítima defesa, inclusive pré-ordenada, né? Mas o que eu tenho visto nas provas é a ofendícula excluindo ilicitude, sem a banca entrar se é legítima defesa ou se é exercício regular do direito, porque tem divergência. Tá? Eu particularmente entendo que é um exercício regular do direito. O melhor exemplo, né? É esse mesmo, você botar a cerca elétrica lá e você... É um direito nosso de proteger a propriedade. Então, assim, teria uma agressão injusta ali? Não sei. A criança que vai pular para pegar uma bola, uma pipa, não está me agredindo. Ela quer pegar a bola para brincar. Só que eu vou me proteger de que forma? É um direito meu proteger a propriedade. Por isso que eu botei o vidro aí e avisei lá, por exemplo. Eu acho que se encaixa melhor no exercício regular do direito. Agora, tem um ponto aqui que eu vou chamar a sua atenção. Deixa eu vir para cá, o pessoal de casa. Você vai botar uma observação. Bota uma OBS aqui que eu vou digitar para você. Bota uma OBS. Bota assim, ó. Causa supralegal. Tudo junto. Supralegal. Causa supralegal de excludente. Causa supralegal de excludente de ilicitude. 2 pontos. Causa supralegal de excludente de ilicitude. 2 pontos. Coloca aí. Consentimento do ofendido. Consentimento do ofendido. Ponto. Me dá um exemplo, Barroso. Exemplo. Coloca aí, tatuagem. Tatuagem é o melhor exemplo, turma. Sim, também. É um bom exemplo. Aborto? Aborto quando é decorrente de estupro. É um bom exemplo. Tá? Você que está em casa, vou repetir, hein? Consentimento do ofendido. Tá? Exemplo que cai em prova, tatuagem. Pode tatuar aqui. Aí o tatuador está fazendo o quê? Está pigmentando, não a derme, que na verdade não a epiderme, porque a epiderme vai sumir. Ele vai lá na derme e fica fazendo feridas punctórias. Agulha, senão sai a tatuagem. Isso é o que para o direito penal? Lesão corporal. Mas tem crime aí? Não. Por quê? Porque a vítima consentiu. Barroso, então posso permitir que uma pessoa venha me dar um tiro para eu cometer um suicídio? A pessoa vai responder porque eu estou consentindo. Gabarito? Não. Não por quê? Eu só posso consentir se o bem for o quê? Disponível. E a vida
segundo a doutrina, e é uma verdade, é um bem indisponível. Então, a caneta aí, o consentimento só vale para bem jurídico disponível. Só vale para bem jurídico disponível.